Depois eu subo. Bom, bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo que eventualmente está aqui pela primeira vez ou vai acabar assistindo isso aqui gravado. A ideia desse Conexão Hive é 25, 30 minutinhos que a gente possa sempre estar falando com os afiliados, trazer uma visão sobre a construção, sobre as habilidades, sobre insights que, obviamente, um afiliado utiliza dentro da construção, da jornada dele de vendas, né? E hoje é um tema que eu, particularmente, eu sou muito fã. Já tô aqui no frio com meu cafezinho na canequinha da Hive, porque isso vira um hábito, gente. E quando isso vira um hábito, isso começa a ser consistente, que é o que nós vamos falar hoje, o jogo muda. A palavra, o que eu quero hoje que vocês saiam daqui, eu anotei alguns insights, a temática é a fórmula da consistência em vendas, né? O tema aqui. Mas o que eu anotei e eu quero que vocês saiam são esses insights, porque eventualmente algumas coisas você já faz dentro da tua jornada como um vendedor, tá? Outras coisas você precisa ser relembrado. E toma muito cuidado, porque quando você começa a ficar muito frequente, né? Até consistente, eu diria. Você está consistente, você está fazendo ali, tem consistência. Porque a consistência é isso, é ser consistente, né? Consistente num hábito bom é ótimo, consistente num hábito ruim é péssimo. Então você tem que tomar muito cuidado com a consistência no hábito ruim, né? Mas mesmo quando você está numa jornada legal de vendas, você tem que cuidar para não entrar num piloto automático. Nessa automatização dentro do processo de venda, sabe? Assim, eu vou falar com 5 pessoas todos os dias, eu vou fazer no seu. Legal, aí você entra nesse flow, começa a fazer, só que os resultados não aparecem. É muito importante que você também tenha um hábito consistente de rever o teu processo de vendas. Sabe? Como é que você tem abordado? Como é que você tem falado? Fato é que quando a gente começa a fazer muito, a gente começa a entrar num fluxo de repetição das coisas. Sabe? É sempre do mesmo jeitinho, no mesmo. Então, primeira coisa, as pessoas no geral elas não são frequentes, elas não têm consistência nas coisas. Isso é um fato. Então, esse é o primeiro grande problema. Acho que 80% de quem está aqui, se busca melhorar os seus resultados, você vai ver que se você olhar para a tua falta de resultado ou para o teu resultado não satisfatório, vou colocar como falta de resultado, mas resultado não satisfatório, eu não estou satisfeito com as vendas. 80% de quem está insatisfeito com os resultados de vendas próprios é a falta de consistência. Os outros 20 é ser consistente sem olhar muito para o processo, sabe? De tá olhando para o seu, para sua abordagem, para o caminho que está fazendo. Então, dado essa visão geral aqui na questão de vendas, o primeiro insight que eu queria deixar para vocês não é, gente, o que você faz de vez em quando que vai te gerar o resultado, mas de fato o que você faz todos os dias. A consistência, ela constrói a confiança em você e no cliente também. Porque é um fato que o cliente realmente é um cliente para um vendedor que é sempre presente, constante. Vendedores que aparecem, eles são percebidos, eles são confiáveis. A pessoa olha, ela não pode, um cliente teu, ele não pode ter dúvida se você, sabe uma pergunta, assim, você ainda vende Hive? Pô, você errou. Você errou, entendeu? Você já sabe que você errou. Ô, Priscila, você ainda vem de raiva? Errei, vou rever. Faltou consistência, faltou estar ali presente, faltou estar se fazendo, que não é visto, não é lembrado. São esses ditadozinhos, mas que é fato que no dia a dia de vendas, gente, a consistência vem demais que a intensidade. Sabe, agora eu vou fazer, saiu uma promoção, sei lá, esse mês. Vou fazer uma campanha, vou pegar aqui minha lista, vou arregaçar minha lista, fala com 300 pessoas. Teve uma baita de uma intensidade esse mês. Mês que vem não faz nada, cara, vai por, não vou dizer que 100% do teu trabalho vai por água abaixo, mas uma boa parte. Fato. A intensidade, ela não substitui a consistência. A intensidade ela tem que ser aumentada dentro da consistência, mas a consistência é a mãe de tudo. Falo isso com propriedade, tá? Em todas as áreas, gente. Esporte, vida, casamento, namoro. Cara, eu dei uma desligada nas férias de julho
de treinar um pouquinho. Treinagem, treinar. Eu não vivo do meu corpo, eu treino. Fazia meus treininhos, ia correr, academia, beleza, tô mantendo. Já passei dos 40, a gente tem que cuidar da máquina, né? Mais do que com 20. Gente, eu voltei mais firme há uma semana atrás. Eu tô, sabe quando você vai lavar, tomar banho, você tá tomando banho assim, ó, de dor, sabe aquelas dores? Que inferno, por que que eu parei? A dor, gente, a dor pra me lembrar, seu desgraça, não para com essa coisa. Porque toda vez que você volta, dói. Toda vez que você para, que você não é consistente, dói. Teve as férias de julho, viajamos com as crianças, todo três moleque de férias. Você sabe, quem tem filha que sabe o que que é. Então, loucura aí, beleza, corte, sei o quê. Aí fui um dia, não ia treinar, daí não treinei, só joguei um tênisinho com os meninos, aí ia fazer não sei o quê, não fiz não sei o quê, só fiquei com os meninos. Eu usava o meu tempo de academia para férias deles, entendeu? E foi gostoso, não me arrependo, nossa, me arrependo agora quando eu acordo, dói tudo, assim, sabe? Vai tomar banho e não consegue nem levantar os braços, assim, dói. Então, é isso. Me lembra que faltou consistência, tá? Agora, a consistência com você é uma coisa. Agora, consistência com o cliente é outra. Se o cliente não tem consistência do vendedor ali presente, ele perde a confiança. Ele perde a confiança. Então, tem um. Eu acho que eu já falei num dos Conexões Raives passados, né? Os três Cs lá do começa, continua e conclui. Começa, continua e conclui. Daí lembra que eu botei um quarto C, né? O cacete. Começa, conclui, começa, continua e conclui, cacete. Faz o que tem que fazer. Bota a intensidade nesses ditados para ver se melhora a percepção. Mas esses três Cs, de começar, continuar e concluir, ele vira um hábito em tudo, gente. As pessoas que normalmente não acabam as coisas que começam, é para tudo, sabe? É para vendas, é para vida, é para exercício, é para tudo, para cursos. Então, o começa, continua e conclui, passa um recado para você. É isso aí, começa, continua e conclui, cacete. Bota um quarto C aí nem sei quem fez essa tag do começa, continua e conclui, mas já escutei faz muito tempo. Isso começa a mandar um recado, sabe? Para você mesmo. Você começa a olhar para você e fala assim, cara, eu termino as coisas que eu começo. Eu faço. E aí, olha que interessante, isso começa a chegar um recado para as pessoas que estão na tua volta também. As pessoas olham para você e falam assim, ele termina, ele faz. Se ela falou que vai fazer, faz. Você já deve ter ouvido. Quanta gente já falou para você, se eu começo uma coisa, é porque eu vou fazer bem feito. Beleza. Quantas vezes eu já ouvi isso na minha vida de recrutar vendedores e de trabalhar com vendedores a minha vida inteira? Não, porque quando eu entro num projeto, eu entro para ser muito sério, eu sou firme, forte, eu vou seguir. Dá 2 dias a pessoa já não tá mais. Eu falei, gente, onde foi que eu errei, Jesus, né? Me ajude. Então, essa visão de. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que me chamou a atenção o dia que a Areta, que é a pessoa que mais me conhece, tá do meu lado há 20 anos, que é minha esposa, falou assim: tava conversando ela, o meu cunhado e mais alguém na roda. E aí ela falou assim: Ah, o Rodrigo dá raiva, porque ele não desiste. No sentido, no bom sentido falando, né? Que eles estavam discutindo. Ele simplesmente não para. Ele faz. Chega a incomodar a minha consistência. Então, quando eu ouço isso, é música para os meus ouvidos, no sentido de que a minha consistência, ela não é só percebida. Ela é um fato que incomoda as pessoas que não estão sendo consistentes. Porque a Areta, no geral, ela não era consistente. Historicamente, essa era a discussão dela com o cunhado, não sei o que eles estavam falando. E aí ela falou outra coisa. Ela falou, ó, a única coisa que eu não mando na vida dele é a agenda, brincando. Porque ela falou que ela vai marcar todas as coisas, ela olha a minha agenda. E aí entra o segundo ponto. Para você normalmente ser consistente nas coisas, você tem que ser organizado para conseguir ter uma constância. Senão você é fruto do que aparece e não fruto do que você definiu que vai fazer. A minha agenda é o segundo passo que eu coloco aqui para ter uma consistência fundamental. Eu olho a minha agenda todos os dias, todas as horas, entre um compromisso e outro, e toda semana quando eu planejo minha semana. Sabe quando eu deito ali, domingão começando a semana? Legal. O que que eu tenho? Como é que tá minha semana? Cara, segundo fazer. Tá, não consigo jogar nenhum compromisso daqui para cá. Você vai brincando com os blocos. Só que aí você tem essa clareza, você tem os espaços no meio e você vai fazer outras coisas ali no meio, coisas que vão aparecer. Mas existem coisas que são imexíveis dentro da tua agenda.
Por exemplo, hoje de manhã, 8 horas, tá lá, conexão Hive. Aconteça o que acontecer, eu tenho conexão Hive. A não sei que eu fui impedido fisicamente, caiu, sei lá, aconteceu uma emergência, mas 8 horas eu estarei aqui. Existem coisas que você não mexe, existem coisas que você tá ali, é um bloco fechado, né? Agora, entenda o seguinte, segundo ponto aqui, tá? Eu até colocaria terceiro, né? Porque essa questão entender que a consistência ela vende mais que a intensidade, e você só vai conseguir ter isso quando você tiver uma agenda clara. Mas não vou entrar em treinamento de agenda aqui, tá? Não é o foco de falar sobre as questões de consistência. Entenda que isso gera um efeito bola de neve, gente. Pequenas ações diárias, eles criam grandes resultados acumulados. É, A agricultura é outro exemplo, tá? É a consistência. Você não pode regar um dia. Você não pode olhar o plantio. Você tem que ir regando, 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 até o dia que você vai colher. Se você não vai regar, choveu, beleza, mas você vai monitorando. É um exemplo. Geralmente, os clientes, alguns, né? Eles precisam, gente, de várias interações antes de acabar decidindo pela compra ou comprar mais. Existem estudos que a maioria das vendas, elas ocorrem depois do terceiro, quarto, às vezes até quinto contato. Existem vários estudos, e claro que isso aqui, gente, muda conforme o ticket, conforme o tamanho. Então, assim, o que a pessoa vai comprar uma casa, obviamente o timeline de decisão dela aqui é maior. Né? Ninguém chega, ó, 3 milhões, vou comprar aqui, ó, 5 milhões, vou comprar. Não, comprei. Visitei a primeira e comprei. Não é bem assim. Seria até meio suspeito, né? O corretor vendendo a casa, o cara, primeira visita, tá bom, posso pagar à vista? Ixi, deve ter, deve ter coisa errada. Nem com a creatina é assim, né, gente? Vou comprar uma casa assim. Então, agora, obviamente, quando a pessoa vai escolher um produto, uma suplementação, pode ser que tenha uma, duas, três interações, mas é mais simples da pessoa decidir, tá? A fórmula, eu vou te dar, quando eu falo de fórmula aqui de resultado, né? Porque o tema, né? A fórmula de consistência nas vendas. Eu colocaria três múltiplos aqui nessa fórmula. O que define o resultado dessa consistência na fórmula está a atividade que você exerce, a qualidade da atividade que você exerce, das ações que você exerce, e o tempo, a frequência. Essas três variáveis são o segredo da fórmula do segredo do resultado em vendas. Então, primeira delas, atividade. Gente, atividade é a ação que você faz. Então, assim, contato, postagens, follow-up, isso são ações dentro das vendas, né? É a atividade que você está exercendo. As atividades, não é uma só. Então, você contactar o cliente, convidar para uma degustação, chamar para uma reunião, chamar para um Hive Talks, dar uma amostrinha para ele, mandar uma mensagem de aniversário. Isso tudo são atividades que você exerce dentro da tua jornada de vendedor. Então, pensa no funil ali, é o funil, né? Que a gente já falou várias vezes, tá? Então, as atividades que você exerce como é que você. Então, imagina o seguinte, tá? Essa fórmula, essa receita para ficar boa, ela tem esses três ingredientes: atividade, qualidade e tempo, tá? Esses primeiros ingredientes aqui, a procedência deles tem que ser muito boa. A procedência é o que define a qualidade final da receita lá. Então, essas atividades que você exerce, qual é a quantidade? Qual que é o tamanho da receita que você quer fazer, gente? Imagina que você tem um panelão e você vai botar os três tipos de ingrediente aqui dentro. A qualidade deles e a quantidade deles vai definir o tamanho da receita. O tamanho da tua comissão aqui embaixo tem a ver com o tamanho das atividades que você coloca dentro dessa receita. Quantas atividades você coloca todos os dias? Então, você pode ver várias formas. Ah, faça 5 contatos, busque 3 clientes, não sei o quê, faça tanta coisa. Mas a real é que você tem que pensar, você, hoje, no teu trabalho, como é que você consegue encaixar raiva? Hoje no teu trabalho com raiva, o que que você tem feito? Você tem feito o trabalho de follow, tem feito sua abordagem? Você vai botar essas atividades aqui dentro da sacolinha, beleza? Quanto mais atividades, melhor. Segundo ponto que você tem que olhar,
a qualidade dessas atividades, a qualidade dessas ações que você tem feito. Como que essas ações são executadas? Sabe, uma abordagem correta, não é uma abordagem chata, uma abordagem leve, uma abordagem ah, de maneira prática, gente. É um compilado do que a gente conversa aqui nas Conexões Hive. Sabe, como é que você melhora a qualidade das suas atividades? Então, a atividade, a qualidade da atividade, é o segundo a fórmula aqui. Terceiro, o tempo. Então, eu vou até digitar aqui no chat, ó, para vocês. Espera aí. Cadê? Ó, atividade vezes qualidade vezes tempo. Igual. É a fórmula. Aí a fórmula. Quer ganhar mais comissão? Você tem que ter mais volume de vendas. Mas o volume de vendas veio da atividade vezes a qualidade vezes o tempo que você fez isso. Essas três variáveis é o que muda o tamanho do teu bolo de comissão. Essas três variáveis é o que muda o teu resultado em vendas. Então, as atividades que você exerce, a qualidade dessas atividades que você tem que revisitar e o tempo que você faz, a frequência que você faz, sabe? Manter ela por meses, por semanas, não apenas um dia, passa dois, três dias, vai, refaz. Se faltar um dos três, gente, prejudica o resultado final. É isso. Faltou um desses três, teu resultado final ele vai ser ferido. Ou talvez não vai ser o esperado. Isso que tem que estar ciente na cabeça de todo vendedor. Um, não importa o que você vende, tá? De novo, quando a gente fala de vendas, vendas vale para absolutamente tudo, gente. Mas tudo, tudo na vida. Então, quando você olha essas três coisas, o que que hoje te falta? O que que hoje e aí tem a ver com o que eu falei no começo da reunião, né? É, a maioria das pessoas não tem resultados em vendas por falta de consistência. Tem a ver ali, ó, com o tempo que faz. Aí os que têm consistência, geralmente tá falhando em algum dos primeiros processos, na atividade que faz ou na qualidade da atividade que faz. É só isso. Só, mas só. Rodrigo, é simples assim? Simples assim. Só que os teus resultados, gente, dentro de vendas, agora eu quero começar a tentar te ajudar dentro dessa fórmula. Duas coisas que você tem que aprender a fazer se você trabalha com vendas. Construir rotinas produtivas. Você tem que ter uma rotina produtiva. Você tem que ter a tua janela do dia. Assim como você sabe que muito provavelmente entre meia-noite e 6 da manhã, sei lá, entre meia-noite e 5 você estará dormindo, a grande massa, né? Entre meia-noite e 5 estará dormindo. Tá bom. Então, você já sabe que você vai dormir, o teu corpo vai pedir descanso. O teu corpo tem que pedir por uma atividade física. Que horário? Que horário que você vai encoxar atividade física? É aquilo, tem que ser um encaixe já. Acabou. Que horário você vai encaixar a abordagem aos clientes? Que horário você vai encaixar o follow-up dos clientes? Que horário você vai encaixar a participação nos eventos? Esse planejamento diário, né? Ele começa a te dar uma clareza do que você tem que fazer, do que você faz, do que você não faz. Ter horários definidos ali para você prospectar, para você apresentar, para você fazer o teu follow-up. São bloquinhos de tempo. Eu, Rodrigo, eu vou te falar como é que eu monto minha agenda, tá? Eu monto a agenda de maneira macro na semana. O que que é isso? Eu sei, o que eu falei, por exemplo, ó, hoje, 8 horas da manhã, eu sei que eu tinha conexão Hive. Tal hora eu tenho tal coisa. Tal hora eu tenho tal coisa. Eu tenho os blocos de reunião já marcados, já tá tudo definido. Durante o dia de hoje, eu sei que eu tenho que fazer três ligações que eu não consegui fazer ontem, que é de gente que está esperando ligação minha, que eu falei, cara, fica tranquilo que eu te retorno sobre uma situação. Eu vou verificar e te retorno. Então, eu tenho que retornar para essas três pessoas e eu tenho um follow-up que eu anotei aqui de quatro pessoas que estão me devendo coisas. Devendo coisas, leia-se. Um está me devendo um documento que ficou de enviar, o outro está me devendo uma resposta de um prazo para saber se vai. Sabe as pendências? Então, assim, eu anotei todas as pendências listadas aqui, ó. Tá aqui, ó, anotado, no papel e caneta.
Porque eu sei que eu vou fazer o Conexão Hive agora, depois a minha próxima reunião é às 10. A reunião um bloco fechado. Entre essa reunião e a próxima, o que que eu vou fazer? Eu vou lá tomar mais um café, pegar mais um café, sentar aqui e começar a responder essas pendências que elas podem acontecer em horários diferentes. Ela não precisa acontecer, eu não marquei que vai acontecer às 9. Pode ser acontecer 9h10, 9h15. Eu tenho esse bloco para fazer essas atividades. Agora, qual que é o ponto, amiguinho? Eu sei o que eu vou fazer entre 8h30 e 10. Tá a lista aqui, ó. Eu não vou pegar o celular para começar a descobrir o que eu tenho que fazer. Quando eu digo pegar o celular, é pegar o celular, abrir o WhatsApp e vamos ver se eu tenho alguém para falar aqui no follow-up. Aí caiu no grupo da família, caiu não sei o quê, tá no Instagram, quando vê foi 45 minutos fazendo alguma coisa que não deveria ter, ou não gera produtividade. A clareza da atividade te ajuda muito a encaixar nesses blocos. Então, o grande segredo é ter uma agenda, sabe, de atividades, te facilita. Facilita você criar uma rotina produtiva. Então, eu sei que horas eu tenho cada coisa. Ó, o horário que eu vou levar as crianças na aula. Eu já sei que é o horário que eu vou levar as crianças na aula. Acabou, não tem como mudar, gente. A escola não vai me esperar se eu atrasar. Mas eu sei que no horário que eu volto, os 15 minutos que eu vou com eles para aula, é um horário de tempo de qualidade meu com eles. Que eu fico ali, brinco, coloco uma música, converso com os meninos. Legal. Na hora que eu volto da escola, muitas vezes a Areta, quando eu tô saindo de casa, a Areta me fala assim: leva o Noah com você? O Noah é o nosso pequeno de 2 anos. É só botar na cadeirinha. E aí ela consegue fazer alguma coisa nesse período, né? Nos dias que eu já sei que eu tenho uma ligação para fazer, alguma coisa pra fazer, eu falo, hoje não dá, porque na volta eu tenho uma ligação. Eu já volto, falo, eu volto matando uma das pendências que eu posso encaixar a qualquer horário. Mas eu tenho clareza disso. Que dia que eu posso levar, que dia que eu não posso levar. Baseado no quê? Quando eu tô saindo de casa, eu sei o que que eu tenho de pendência. Eu sei o que que eu tenho de cobrança. Se você não tem essa clareza das atividades que você exerce, você saiba que se você não tem agenda, você está na agenda de alguém. E isso é assim, como é que eu vou dizer? É forte. Porque assim, se você não tem as suas prioridades, você vai entrar nas prioridades que aparecem de alguém, gente. Entendeu? Então, esse é o ponto. Ter essa. Como é que você constrói? Como é que você mexe na fórmula ali que eu falei? Tenha clareza das atividades que você tem que exercer ao longo do dia, da semana. Ter blocos. Eu tenho blocos de definição. Blocos. 15 minutos, gente, dá para matar muita coisa quando você sabe o que tem que fazer. Ah, eu vou trabalhar 15 minutos aqui de prospecção. Legal. Se você senta para trabalhar 15 minutos e tem uma lista bem definida, você faz 30 abordagens por áudio, por exemplo, de WhatsApp. Uma a cada 30 segundos. Você já sabe, ó, tem que falar com a Soraya, tem que falar com a Keila, tem que falar com a Andréia, tem que falar com a Carla, tem que falar com a Clau, falar com a Carminha, pá, 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 pá. Fala, Carminha, tudo bem? Ó, hoje você tinha falado. Legal. Fala, Soraya, tudo bem? Pum, 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 pum. Agora, se você não tem uma lista organizada, os 15 minutos viram uma produtividade de 3. Que a cada leva 5 minutos para entender. Soraya, deixa eu ver aqui. Ah, achei a Soraya. Ah, será que eu falo com a Soraya? Nossa, Soraya, deixa eu ver o que a Soraya tá fazendo. Abre o Instagram. Nossa, a Soraya tá não sei onde. Quando vê, tá respondendo. Passou 5 minutos, gente. É assim. Foi-se. Entendeu? Enquanto. Então, essa é a produtividade que se perde no meio do caminho quando você não é organizado, tá? E aí, acho que entra um ponto. O que não é metrificável, fica difícil você avaliar se está indo bem ou mal. Então, quando você consegue metrificar, você não trabalha no escuro. O que que é metrificar? É olhar, pô, o que que eu fiz semana passada e quanto que eu estou fazendo essa semana? O que que eu fiz nessa semana? É assim, sabe aqueles rankings? Quando você olha ranking do Spotify, ranking do não sei o quê, você vê que ele tem uma curvinha de tendência. Para cima ou para baixo? Tá subindo ou tá caindo? Você olha o ranking da ATP, sei lá, de tênis. Ó, os atletas que subiram, os atletas que caíram, a movimentação da semana. Cara, tudo é metrificável, gente, no esporte e na vida produtiva também. Se eu olhasse a tua curva de tendência, referente à semana passada, como estaria? Nossa, semana passada minha tendência é que eu arrebentei, fiz um monte de coisa essa semana e não estou conseguindo fazer muito. A tua curva de tendência está para baixo. Não reclama se a tua comissão vier para baixo também. Que é você que apontou a curva para baixo.
A curva de tendência das atividades, a curva de tendência ela não é uma coisa exata. O nome já diz, é a tendência do que vai acontecer se você continuar nas atividades que você executou agora, nos últimos dois, três. Então, olha a tua curva de tendência, metrifica, sabe? A quantidade de contatos, conversão que você fez. Aí, você pode botar a métrica que você quiser, mas mensura, Cristo. Mensura alguma coisa. Sabe assim, ó, eu quero perder peso. Qual que é a tua média? Qual que é a tua metrificação? Você vai olhar a balança, né? Não é? Eu quero guardar dinheiro. Você não tem uma metrificação? Você olha o saldo no banco. Ó, eu tinha 10 mil, agora eu tenho 11. Opa, guardei 1.000. Tudo que você consegue metrificar fica fácil. O que não é metrificável fica difícil, fica intangível, fica. Ah, eu fiz muito. Você fez muito ou você mas fez muito, fez certo? Fez muito, fez errado? Fez muito comparado a quem? Ah, eu fiz muito. É. Nossa, eu falei com 3 pessoas semana passada. Cara, o que eu te respondo, entendeu? Fez muito comparado a quem, né? Então, bom, beleza, não tinha feito nada na outra semana. Nessa semana falou com 3, legal, você fez 300% a mais, né? Tá bom. Mas tá longe ainda, hein? Vambora, vambora. Essa metrificação ela é fundamental para você conseguir avaliar. Senão fica muito subjetivo. E agora, uma dica final, que já são 8h28. Protege a tua energia, gente. Protege a tua motivação, sabe? Para você realmente ter constância nas coisas, é um fato que você vai ter que manter a tua energia mental, física, senão você perde. Ou pior, você vai fazer as coisas, mas vai fazer com a qualidade ruim. Sem essa vitalidade, sem energia, sem disposição, a qualidade do que você faz é ruim. Então, por exemplo, não adiantava eu ter o Conexão Hive na minha agenda, tá? Tá ali, meu bloco, 8 horas, Conexão Hive. Lembra? Ó, é a atividade, tá ali, bum, é o bloco. Aí eu chego aqui no Conexão Hive e chega assim: Bom dia, gente, tudo bem? Hoje vai ser um dia excepcional, né? Nossa, nossa, tô muito motivado. Nossa, meu dia vai arrebentar meu dia hoje. Cara, sai. Quantas pessoas nós estamos aqui? 50 pessoas falam assim: cacete, tamo morto. Esse é o ponto, entendeu? Acho que o ponto-chave é entregue qualidade naquilo que você faz. Só que a qualidade naquilo que você faz tem a ver com a tua energia física, a tua energia mental. E não tô dizendo que você não tá cansado, não, gente, tá? Mas cansado você não para, né? Você não desiste, você descansa quando você tá cansado. Sabe, dá uma pausa, dá um break, mexe na tua agenda, mexe esse corpo, sabe? Bota uma música boa, sei lá, cara, como é que você ativa o teu movimento aí, mas é um fato que você precisa transformar o teu dia a dia para ser uma produção. Então lembra da minha fórmula aqui. A fórmula, tá? Fórmula, ó, atividade, a qualidade da atividade e o tempo. Essas 3 variáveis, elas mudam completamente o teu resultado comercial. Atividade, que são várias, funil, blá blá blá, tudo aquilo. Qualidade dessas atividades e o tempo que você faz elas. Né? Aí o tempero é a intensidade que vai virar isso aqui. E aí vai virar o resultado, gente. Fato. Mas muito mais do que a intensidade, eu quero ver a constância. A constância muda o jogo no teu resultado de vendas. Tá bom? Fez sentido, gente? Pra vocês? Ajudei? Ajudei? Deu boa? Deixa eu ver aqui se tem mais algum recado que eu tinha anotado. Não, acho que era isso, cara. 8h31 já. Gente, deixa eu só encerrar a gravação e vou dar o recado final.